Boa noite a todos, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 22 de agosto, para a realização da nossa palestra pública. E hoje nós vamos fazer a palestra com o livro Lampadário Espírita, esse livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E o tema de hoje é Oportunidade Excelente, está lá no capítulo 15. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, nós vamos fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 6. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 até 7 e o versículo 13. Então, nesse momento em que acabamos de ler essa passagem belíssima de Paulo de Tarso, né? No Evangelho do Senhor, queremos, Pai, acima de tudo, te agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo nesse momento de reunidos, continuarmos aqui neste planeta de provas e expiações, estudando o seu Evangelho, estudando essa doutrina abençoada, que nos torna mais forte a cada dia para podermos realizar as nossas tarefas, para podermos viver como verdadeiros cristãos, assim como o Pai nos ensinou. Que a tua luz, Senhor, habite os nossos corações, que a sua luz, Senhor, ilumine a todos esses espíritos, encarnados e desencarnados, que se encontram neste planeta ou na atmosfera psíquica dele, em torno deste planeta, porque muitos espíritos que desencarnaram ainda estão próximos da Terra, que todos eles, Senhor, possam ser amparados, possam ser consolados, que todas as famílias que nesse momento estejam sofrendo também sejam consoladas, Senhor, na sua dor e no seu desespero. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que caem do alto sobre cada um de nós, queremos te pedir, ó Pai, com muito amor, que nos permita dar por iniciada a nossa palestra pública da noite de hoje, na graça de Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui com a nossa irmã Denise Fernandes, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Como eu falei para vocês, o estudo será desse livro, O Lampadário Espírita, e tem como tema Oportunidade Excelente, essa obra de Joana de Ângeles. Denise, a palavra para você, tem até 7h30 para fazer suas considerações. Okay, obrigada. Boa noite a todos. Conforme o Rose falou, esse maravilhoso livro, né, essa maravilhosa amiga Joana de Ângeles, que nos traz mais uma vez essa lição que nós devemos refletir com bastante atenção.
Só pelo título, oportunidade excelente, já é uma excelente oportunidade de falarmos sobre Jesus, falarmos sobre as nossas encarnações, as nossas reencarnações, porque a oportunidade que temos de existir, né, de aqui estarmos, é sempre uma chance que nosso Pai nos dá para resolvermos vários problemas, para procurarmos nos melhorarmos, né, sempre. Então, vamos iniciando o texto em que ela inicia assim: embora a insegurança que teima por conduzir o teu comportamento, levanta um ânimo e para reformular os conceitos, de modo a reencetares a marcha pela trilha da redenção. Nós, muitas vezes, somos muito inseguros. E ela nos incita a melhorar esse ânimo, porque nós necessitamos aproveitar todas as oportunidades que temos de crescimento, de continuarmos, como diz assim, reencetar a marcha, né? Voltarmos ao caminho correto. E na trilha da redenção, essa trilha é exatamente esse caminho que nós sabemos qual é, o caminho reto. Nós sabemos quem é o caminho, qual é o caminho, a verdade e a vida. Então, muitas vezes, por nossas incertezas, por nossas inseguranças, nos deixamos nos desviar, nos desviamos da trilha, procurando atalhos. Só que não existem atalhos. Os atalhos são os desvios. Os atalhos fazem parte da preguiça que temos, tá? Fazem parte da insegurança que temos em setar esse caminho reto. Joana de Ângeles continua aqui nos dizendo que a gente tem que se deter a considerar a dádiva da oportunidade excelente destes dias. Empenhar-te, né? Cada um de nós nos empenharmos no aproveitamento das horas. O que ela quer dizer com isso? Essa dádiva, esse presente, é a oportunidade destes dias que temos agora, nesse momento, desses dias conturbados, né? De guerras, de inimizades, de brigas, de crimes, de suicídios, de coisas que nós fazemos desprezando a oportunidade que temos desta vida. Porque esses dias são difíceis, nós sabemos. E como sabemos também que estamos num mundo de regeneração, de provas, e que de regeneração, o mundo de provas, né? Estamos a caminho da regeneração, né? Estamos num mundo de provas. Sabemos que os dias estão difíceis, estão complicados, e necessitamos aproveitar todas as oportunidades. Não podemos deixar que a nossa segurança faça com que a gente deixe escorrer as horas. Não podemos deixar com que a nossa preguiça, nosso medo de estarmos aqui hoje, nesses dias, parados.
nos deixarmos congelar pela inércia, pela preguiça. Porque tudo passa, certo? E vai passar porque essas nossas dificuldades que temos hoje em dia em aproveitar essas oportunidades, aproveitar as horas, é complicado para a gente porque ainda estamos muito presos à matéria. E por isso nós contamos as nossas horas como se fossem essas coisas materiais, como se fossem a parte mais importante. Pois sabemos nós que o mais importante é a nossa vida moral e a nossa vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade que estamos aqui reencarnados e não deixarmos que as horas vazias se escorram. Temos que ocupar essas horas. E às vezes paramos para pensar, nossa, todas essas pessoas, esses espíritos que tiveram grandes atuações no planeta Terra, que tiveram no passado, ou que tem agora no presente, junto a nós, que vimos e nós ficamos admirados, né? Um exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier. Nós pensamos assim, eles aproveitaram bem as horas deles, né? Não foram horas vazias de jeito nenhum. Não é mesmo? Então, a gente está querendo se comparar também muito a eles. Às vezes nós estamos querendo fazer coisas que nós ainda não temos capacidades e nos congelamos nas nossas horas vazias. Ah, eu não sou uma Madre Teresa de Calcutá, então eu não posso fazer tudo o que ela faz. Mas você não precisa fazer tudo o que ela faz. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Ela está aproveitando, aproveitou, continua aproveitando, tenho certeza, nos auxiliando, né? No mundo espiritual. Mas nós temos que aproveitar nas nossas pequenas missões. Há pouco tempo a gente estudou sobre isso. Qual é a nossa missão? Muitas vezes nos perguntamos. Eu, quando vim para cá, para Petrópolis, eu cheguei numa época de ficar parada pensando qual será a minha missão aqui, porque eu sei que nós todos temos. E eu estava pensando, grande missão. As nossas missões são aquelas que nós temos condições de manter, até o final. Né? Porque como Deus vai me dar uma carga maior do que eu possa carregar? Como é que eu quero ser Madre Teresa de Calcutá? Como é que eu quero ser um Divaldo Franco? Como é que eu quero ser um Beto? Né, o Betinho? Não posso, eu sou Denise. Nessa existência eu sou Denise, eu sou esta individualidade. Então, refletindo na minha missão, o que dentro do que eu posso fazer, porque é só olhar para o lado, né? A gente olha para o lado, olha para o entorno, todas as comunidades ao nosso redor, fora do nosso portão, muita gente precisando. Muita gente precisando. Então é só você se movimentar, né? Não ficar sentado no sofá vendo televisão, nada contra. Eu não gosto de televisão, não. Mas nada contra quem gosta. Mas a gente chega no ponto, a gente tem que chegar nesse ponto de se conhecer, a ponto de se perguntar o que eu posso fazer. É isso que eu quero, é ajudar? O que eu posso fazer? E colocar, né, arregaçar as mangas e ir em frente. Então, ela diz aqui que a gente, eu vou ler o texto exatamente como está escrito, não vou dar uma interpretação assim, né? Vou ler assim: renasceste na terra, diz Joana de Ângeles,
assinalado por nobres compromissos a atender. Porque a gente não veio para a Terra para passeio, não veio para diversão. A gente veio para aprender. E como é que a gente vai aprender se a gente ficar sentado no sofá? Como é que a gente vai aprender se a gente ficar restrito ao nosso mundinho? Meus filhos, minha casa, meu marido, minha família. Porque nós sabemos que a nossa família é universal. Aquele que está fora do meu portão, do meu muro, é meu irmão. Então é impossível, quando a gente chega num certo grau de conhecimento próprio, num certo grau de evolução que cada um tem a sua, eu não estou reprovando quem não faz. Mas eu estou aproveitando a oportunidade, essa excelente oportunidade que tenho nessa encarnação, como Denise de Oliveira Fernandes, a dar um passo adiante na minha evolução. E a gente sabe que a gente só vai evoluir se a gente trocar, lidar, ajudar, conviver. Não estou dizendo que a gente está se dedicando à família, porque essa é uma grande missão. Se dedicar à família é uma grande missão. Porque dentro da família, além de termos todos aqueles que Deus não ia juntar alguém numa família, um grupo numa família, se eles não tivessem que conviver, trocar. Então, a minha missão dentro da minha família é exemplificar da melhor forma possível, fazendo o que eu tiver que fazer, porque a gente auxilia o próximo, mais próximo, mas não é só próximo de espaço físico, não é só próximo de sangue, é aquele próximo que necessita. Então, quando necessitamos trabalhar a nossa parte, porque essa parte dessa missão, pequenina missão, é também aquela pequenina redenção. Porque sabemos que muitos pecados nós temos. Né? E quem muito amar, esses nossos muitos pecados estarão cobertos por esse amor. Então, esses nobres compromissos que nós temos são todos os compromissos que tivemos. Os grandes e os pequeninos, os minúsculos. Porque a natureza não dá saltos, todo mundo já cansou de ouvir isso. O nosso progresso é inexorável, adoro essa palavra, né, Rose? A gente sabe que vai progredir. Então a gente tem que fazer o quê? Caminhar. Se estacionarmos à beira da estrada, não conseguiremos chegar ao alvo, atingir o alvo, chegar no nosso objetivo. E qual é o nosso objetivo? É exatamente essa viagem até o nosso Pai. O nosso objetivo é sermos perfeitos. Não perfeitos, relativamente perfeitos, que perfeito só o Pai. Continua a Joana de Ângeles. Passa o tempo e o panorama dos propósitos ainda não se modificou, ensejando-te a concretização das tarefas que deve constituir a razão da tua existência. Então é a missãozinha, pequenininha, a missão grandona, mas é a sua tarefa. O que você tem de fazer? Essa tem que ser a razão da sua existência. Não é para ficar à toa. Não é para apenas observar, apontar o dedo, né? Esse não fez, aquele lá não fez. Esse está fazendo isso, aquele está fazendo aquilo. E o que você fez? O que você faz? Refere-te a dificuldades e anota as decepções impregnando a mente
com os miasmas da revolta injustificável, embrenhando-te, ora a ora, pelo matagal das aflições. Porque as aflições existem as anteriores, né? E existem as aflições que nós mesmos buscamos. Aí o livro dos Espíritos. As causas anteriores das aflições e as atuais causas das aflições. Então, muitas vezes, nós buscamos essas dificuldades porque ainda não entendemos dessa pequena missão que temos que fazer. Pequenas, poucas, passo a passo. Primeiro se conhecendo, para saber o que você tem que mudar em si para poder se dispor a auxiliar o outro. Não é você apontar o que o outro tem que mudar. Primeiro você vê. E você mudando em si, você auxilia o outro como? Com um exemplo. Né? Não foi assim que Jesus nos auxiliou? E auxilia até hoje? E muito desse auxílio hoje, até hoje a gente não compreende. Temos dificuldade de compreender. E o matagal das aflições são todas essas questões que temos de revolta, de reclamações. São aflições que a gente vai buscando para a gente. Porque aquele que reclama não está satisfeito, não está contente, está revoltado contra o Pai. Os deveres, continua a Joana de Ângeles, diante disso, parecem descoloridos e a própria vida destituída de objetos dignos de vividos. Vamos voltar mais um pouquinho, a gente está falando das nossas pequenas missões e está falando das grandes missões, aqueles que a gente se refere querendo dizer, nossa, eu queria ser uma Maria de Nazaré, Joana de Ângeles. O Espírito já pensou? Cada um teve a sua caminhada. Tá? Então, se você comparar a sua missão com a missão desses grandes portentados, o que ela diz aqui? Parece que a nossa vida se descolore. Né, Rose? Aquela parte da cor que você vê, as cores com que você pinta, o defeito do outro, são aquelas cores que você traz nos seus olhos. Então você só vê daquelas cores. Aí você pinta bem colorida a missão do outro e vai lá acabando descolorindo a sua, achando que a sua vale menos. A sua missão vale de acordo com a sua evolução, com a sua vontade de realizar a sua missão. Então, seja qualquer, eu gosto muito quando o Haroldo Dutra Dias fala sobre você florescer onde você for plantado. Onde você foi plantado, floresça ali. Se sua missão é só dentro da família, auxiliando a todos da família, floresça ali. Se a sua missão é junto aos amigos, é junto do trabalho, a gente tem um pouquinho, né? As nossas missões são pequenas missões assim, no trabalho, na vizinhança, em casa, seja onde você estiver, você tem pequenas missões que vão se juntando. Então, se você acha que a sua missão não é descolorida, desbotada, e a outra colorida, você vai ficar ali comparando e vai ficar estacionado. Né? Você não vai ver o objetivo. Não vai sentir que esses seus objetivos não são dignos, que a sua missão não é digna de ser vivida. Dedicação exclusiva ao ideal de uma fé clarificadora, qual a espiritista, parece-te loucura. Como loucura, a muitos parecia a total doação do apóstolo Paulo aos postulados do cristianismo nascente. Então, a gente recorda quando nós lemos Paulo que a gente viu foi
desertado pela família. Ah, meu filho está louco. Os amigos, não, ele enlouqueceu. Está seguindo esse Cristo, o Rose falou isso há pouco tempo. Está seguindo esse Cristo que era um bandido. Ele enlouqueceu, porque ele foi um grande estudioso, doutor da lei. Então, quando ele começou a seguir o Cristo, que era mendigo, né? Vivia na rua. Como eles pensavam, né? Era bandido, foi morto no meio dos bandidos como bandido também. Então, não lhe deram crédito, né? O chamaram de louco. Bom, no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, segunda parte, Transmigrações Progressivas, questão 189. Eu estava procurando meu Livro dos Espíritos e eu coloquei embaixo. Tem um aqui, ó. Vamos lá. Eu vou ter que procurar aqui de novo, tá, gente? Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 4. Quase que eu acertei. Transmigrações Progressivas. Questão 189 a 196. Vamos dar uma lidinha na 189. A mãezinha dormente está aqui. 189. Desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência, só pouco a pouco se desenvolve. Então, ele está falando do espírito como se fosse a infância do espírito. Logo assim que ele começa nas suas faculdades, no desenvolvimento das suas faculdades, certo? 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. E nas seguintes, ele vai explicando, Allan Kardec, junto vai perguntando aos espíritos, e os espíritos vão respondendo exatamente para falar desse crescimento, desse desenvolvimento do espírito. Eu não lerei todas as questões, aí a gente anota aí e depois procura lá ler no livro, porque a notinha da questão 191 é bastante longa, e nós vamos chegar aqui na 196, em que ele diz assim, Kardec pergunta aos espíritos: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem de passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição. Então ele resumiu as perguntas anteriores, né, pelas respostas dos espíritos, e ele fez essa pergunta: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, quer dizer, através das sucessivas reencarnações. Nesse mundo que a gente está falando aqui, que é o planeta Terra, mundo de provas e expiações. E ele pergunta por onde tem de passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. Está dizendo se é isso. Está perguntando. Ele está afirmando e perguntando ao mesmo tempo, para poder receber a resposta dos espíritos, dizendo sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem,
porém somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas reencarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade a que tendem. Então, como a gente já estava falando anteriormente, as nossas pequenas missões fazem parte das nossas reencarnações. E as nossas reencarnações, dependendo como a gente as vive, como a gente aceita essas dificuldades, essas provas, e como a gente olha as nossas pequenas missões, como a gente desenvolve essas pequenas missões, como a gente aceita essa missão, essas missões são dádivas, e a reencarnação é uma dádiva, é uma oportunidade que Deus nos concede para nos depurarmos, para crescermos. A concessão, diz Joana de Ângelo, de um corpo sadio, feita a um espírito banhado pela luarizante bênção da fé imortalista, significa, na atualidade, dádiva que apenas raros sabem valorizar devidamente. Olha o que ela está falando. Porque nós ficamos muito presos à matéria, ao materialismo. E esquecemos que, lutando nesses dias de hoje, na atual situação do planeta onde a gente está, plantado onde estivermos, né? Onde estivermos, temos que florescer. Muitos não reconhecem, né? Muitos não sabem valorizar essa vida, olhando apenas a vida material. Não sabem valorizar a reencarnação. Então, chega para mim, como chega para muitos, como chegou para muitos e como chegará ainda para muitos outros. Porque é algo que irá acontecer, né? É a certeza que nós temos e que nós evoluiremos, quer queiramos ou não, quer estejamos parados, né, na erraticidade, dizendo, não, eu não quero reencarnar agora, não, vou dar um tempo, vou ficar estudando por aqui mais tempo, não, eu que comando, sou eu que escolho se vou reencarnar ou não, como a gente estudou anteriormente. Quer queiramos ou não, um dia nós vamos evoluir. E a gente tem que agradecer a esse corpo sadio que temos. Temos as nossas pequenas doenças, mas sabemos que são atavios do passado, coisas ainda que fizemos que necessitamos depurar. E no corpo material é uma doença material, certo? E esse corpo sadio que temos, né, como ela diz aqui, que ela fala de uma forma assim, às vezes nos parece mais difícil compreensão, mas às vezes nos parece muito poética também. Porque ela diz assim, a concessão de um corpo sadio, feita a um espírito banhado pela luarizante bênção da fé imortalista, significa, na atualidade, a dádiva que apenas raros sabem valorizar devidamente. Então, nós temos que passar a agradecer muito, né? Mesmo esse corpinho com um coraçãozinho assim meio mais fraquinho, com a glicosezinha, ó, subindo, a gente tem que valorizar e agradecer. Porque é através desse corpo, dessa reencarnação atual e de todas as reencarnações que temos, é que conseguimos exatamente nos desenvolver. Atentem-se, não, distraem-se na busca desenfreada de segurança social, presos a materialismo, à materialidade. A gente procura o quê? Buscar ficarmos confortáveis na materialidade.
Nós queremos casas, né? Não, uma casa para se abrigar? Não, mas duas, né? É melhor, porque você vai ter uma casa aqui na serra, outra casa lá na praia, né? Um carro para cada um. Não, você não se contenta, né? O ser humano é assim, né? Quer mais, sempre mais. Poxa, eu tenho meu saláriozinho que dá para pagar as contas, passar o mês todo. Quando chega, você está satisfeito quando chega o seu pagamento? Ai, esse salário é tão pequeno, não dá para nada. Por quê? Porque a gente está querendo. Mas então a gente se distrai nessa busca desenfreada da segurança social. Outros atendem-se à alfândega das migalhas reluzentes de aquisição enganosa. A alfândega das migalhas reluzentes, olha só. Dessa aquisição enganosa, porque essa é aquisição material. Nós temos que adquirir, nós temos estudado bastante isso ultimamente. A nossa aquisição tem que ser a nossa aquisição espiritual. Qual é a mala? O que nós levaremos na mala que for voltarmos à espiritualidade? O que levaremos? Quais são os nossos talentos? O que levaremos? Quais são as nossas aquisições? Então, essas migalhas reluzentes, né? Do ouro, da prata, do dinheiro, da materialidade, é uma aquisição enganosa. Diversos rebocam-se no baú dos gozos animalizantes, opiados pelas trivialidades. Sabemos que ópio é um produto que envolve a pessoa em não vê o que é a realidade, né? Fica vendo outras coisas. Fica longe, distante da realidade. E fica opiado, fica envolto, fica dependente, vamos dizer assim, dessas trivialidades. Aí mais tarde, quando a gente acorda na erraticidade, o que a gente vê? Como nós despertamos? Sofridos, desventurados, com remorsos indescritíveis, ou então alucinações desoladoras. Isso sim são loucuras. E não seguir o Cristo. Campeiam, no entanto, abundantes oportunidades de toda procedência e qualidade para quem deseja utilizar o prêmio da reencarnação, doando-se aos mistérios elevados. Aí sim. E da fala campeiam. Muitas e muitas oportunidades, né? De toda procedência. Qualquer lugar, qualquer coisa. Não só na material, que a gente pensa primeiro, né? No auxílio material, na caridade material. Principalmente na espiritual. Porque muitos que estão à beira de um passo equivocado em sua existência, que apenas um apertar de mão, um abraço, uma prece, um ouvido, auxiliaria, ajudaria. E hoje em dia, nesses tempos que estamos todos muito conectados pela mídia, pela internet, em que sabemos que o que ocasiona, o que acontece em todo o mundo, ficamos muitas vezes ligados a coisas que acontecem lá no outro país. Quando deixamos
que essas oportunidades de auxílio ao próximo, né, como ela diz aqui, doando-se aos mistérios elevados, está ali, ó, ao seu lado. O desequilíbrio dos cardos deve constituir-se força de estímulo na continuidade da peleja. A minha avó dizia muito falar essa palavra, peleja. Ela, mineira, assim, eu estava pelejando assim, tiquinho, sabe, para resolver aquilo. Na continuidade da luta. Que a luta é constante. Mas é luta contra o outro? Não, é luta contra os nossos próprios desafios, né? Nossas próprias imperfeições. O malogro dos que sucumbem pode transformar em encorajamento para o próprio prosseguimento. Você não vai apontar aquele que sucumbiu, né, em sua missão. Você tem que utilizar o que você observou para si próprio, para não cair no mesmo erro. Para você se encorajar a não errar daquela mesma forma. Não vou apontar o dedo. E auxiliar, né? Estender a mão àquele que sucumbiu na sua prova. Isso também faz parte das nossas pequenas missões. Aí Joana de Ângeles fala que o gume que deslacera e destrói a vida é arma salvadora nas mãos hábeis do cirurgião. Realmente, aquele que utiliza da faca, do gume, para matar, porque as tendências dele não são tão boas, né? Tão elevadas, né? Mas a faca não pode ser utilizada também, como é na mão de um cirurgião, para salvar vidas. O veneno, né? Ela diz aqui, o ofídio que mata empresta tóxico para antídotos salvadores. O veneno do ofídio, né? Da cobra, o veneno do escorpião, é utilizado para fazer o próprio remédio, o próprio antídoto. Então, depende do que você utiliza aquele instrumento que você tem, conforme você utiliza esse instrumento. Você pode usar para ferir ou para salvar. Certo? E ela nos diz assim, não desanimes diante da conturbação que envolve homens, sociedades, agremiações e empalidece ideias. Para a gente não desanimar, para a gente perseverar. Que apesar de estarmos passando por isso tudo nesse momento, estamos no planeta certo, no país certo, na hora certa, no local certo. Com a família certa, com o amigo certo, né? Com o vizinho certo. E a gente vendo todas essa conturbação que ela fala, a gente não desanimar. Não deixar que as nossas ideias se empalideçam. Jesus é o mesmo para todos nós, ensinando-nos com a grandeza do exemplo. A gente falou lá no início. Exaltou-se mais quando desprezado. Aí que ele brilhou mais, né? Que a luz dele brilhou mais. Quando ele foi desprezado. Então, o desprezo dos outros fez com que a luz dele brilhasse ainda mais. Porque ele atestou o amor e a confiança integral no Pai e na sua justiça. Quando foi repelido pelos que amava. E ele amou a todos nós. E foi repelido por muitos de nós. Trocou de boamente um sólio resplendente por uma cruz de ironia e aceitou uma cana imunda em caricatura deprimente de cetro, sem todavia ridicularizado, fazer-se ridículo.
ou desprezado, parecer desprezível, e ele que nada devia. Recorda-o e segue. Ela não deixa a gente desanimar, não. Já coloca o nosso mestre, a nossa estrada, né? A nossa luz, à nossa frente. Recorda Jesus, que não fazia nada, não fez nada daquilo, amou do jeito que amou, não devia nada a ninguém e foi maltratado como foi. Então, a gente, na hora das nossas pequenas pelejas, a gente tem que se lembrar de quê? Do Cristo. Para lembrar que ele, que não fez nada, passou por tudo isso, por tudo aquilo, né? Quando ela fala aqui da caricatura deprimente de cetro, coloca uma cana suja na mão, escreve, o que escreveram na cruz onde ele estava? INRI, né? É Jesus Cristo, Rei dos Judeus, debochando dele, desprezando ele, fazendo ele foi ridicularizado, mas ele não se fez ridículo. Foi desprezado, mas ele não se fez desprezível. As duas traves abraçadas em madeiro que recebia sua lenta agonia e colheria na forma de braços sobre a terra o suor de sangue, ele as transformou em símbolo de redenção, que continua atual na hora presente, escondidas no imo de cada um, como martírio oculto a testar a fidelidade e o amor a ele, na incomparável e excelente oportunidade atual da atual reencarnação, com que a muitos honra para a felicidade deles mesmos. Então, na atual hora, na atual encarnação, nessa oportunidade excelente que estamos tendo de estarmos nessa encarnação, nessa reencarnação, nesta vida, é essa agora, é aqui que a gente tem que aproveitar. Não deixar com que as horas vazias, passadas em frente a um computador, em joguinhos, em joguinho de celular, maratonando as séries, esticados como jacarés no sol. Não que isso seja proibido. A gente pode. O que a gente não pode é nos exceder. A gente necessita de um relaxamento, de ouvir uma boa música, uma boa conversa com amigos, pegar um solzinho na praia, dar uns mergulhos no mar, observar a natureza na janela, na varanda, ouvindo o canto dos pássaros. Isso tudo é Deus. Então a gente se revigora com isso. Não que seja proibido assistir uma maratona ou jogar um joguinho, mas tudo é um excesso. E na atualidade nós estamos pecando pelo excesso de hora vazia e escassez de amor. No estudo que precedeu essa excelente oportunidade de sentar e refletir, ler e refletir Joana de Ângeles, refletir o caminho do Mestre, refletir a nossa caminhada
podemos perceber a nossa missão, pequenina que seja, a missão de esclarecer as nossas próprias mentes e a mente dos nossos irmãos. Então, muito grato ao nosso Pai pela honra desta excelente oportunidade. Agradeço também ao nosso Mestre Jesus, a Francisco de Assis, a oportunidade de estarmos aqui hoje, juntinhos em nossos corações, afinando nossos sentimentos, agradecendo essa excelente oportunidade de vida. Pai querido, nos damos graças, Senhor, por essa bênção, que seu infinito amor envolva todos nós, seus filhos, aqueles que aproveitam a oportunidade e agradecem por esse envoltório carnal, e por aqueles, Senhor, que ainda não compreenderam as suas leis, que ainda não compreenderam qual é o movimento necessário a fazer e qual é a sua missão. Pedimos ao Senhor, Pai, todo o seu movimento, seu amor e sua misericórdia, a todos nós, seus filhos, que permaneça conosco hoje e sempre. Obrigada, gente, pela excelente oportunidade. Um beijo. Agradecemos a nossa irmã Denise por esse momento onde podemos refletir sobre esse texto maravilhoso de Joana de Ângeles, que sempre tem nos ajudado na nossa reforma íntima. Então, para encerrarmos a nossa reunião de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Dolores para fazer a nossa prece de encerramento. Carmen, por favor. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade e que nós possamos realmente aprender a aproveitar todas as oportunidades que nos são oferecidas. Que nós possamos, Senhor, ter sempre o cuidado, estar atento, para que tenhamos desenvolvido a nossa evolução, o nosso crescimento. Obrigada, Pai, mais uma vez. E que a sua luz e a sua paz esteja sempre a nos envolver. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, minha amiga. Obrigado, meus amigos. Vocês estiveram conosco até esse momento para escutarmos as reflexões da nossa irmã Denise sobre esse texto, né, maravilhoso da Joana de Ângeles, né, que tem por título Oportunidade, né? Excelente. Oportunidade excelente. Que todos nós possamos aproveitar bem as oportunidades excelentes que o Senhor coloca na nossa caminhada, tá bom? Ó, beijão para todos. Quarta-feira estamos de volta. Excelente. Excelente, excelente. Muito bom, excelente, excelente. Excelente. Aproveitou bem a oportunidade. Bem a oportunidade. Parabéns, Denise. Tchau, gente. Obrigada, até amanhã, gente. se Deus quiser. Fiquem com Deus. Que o Senhor abençoe a todos nós. Abraços a todos aí. Vamos descansar.